Acima das nuvens escuras, em uma noite sobre a América do Sul, o avião comercial vindo da Dinamarca tremia suavemente, mas na verdade não era nada suave. O sistema hidráulico falhou, o sistema que controlava a direção, as rodas e todo o pouso. O capitão ligava para aeroporto após aeroporto. A resposta era a mesma, como se portas de aço tivessem sido trancadas simultaneamente. Não podemos receber, pessoal insuficiente, pista em manutenção. O tempo estava correndo mais rápido do que a mente e o combustível diminuía como areia escapando das mãos. Na cabine de passageiros, Freya Nielsen, chefe de comissários de bordo com 12 anos de experiência, precisava sorrir, embora seu coração começasse a gelar, especialmente quando uma passageira desabou, ofegante, baixa oxigenação, pulso irregular. Naquele instante, Freya soube que a segurança não residia em um avião novo ou em um aeroporto grande, mas sim em quem não fecharia a porta na nossa cara em uma crise. Eu sou Freya Nielsen e sou chefe de comissários de bordo de uma companhia aérea dinamarquesa. Este é o meu 12-grau ano de trabalho, onde as pessoas só veem o sorriso, mas nunca veem o peso carregado por baixo desse sorriso. Muitos pensam que este trabalho é apenas servir refeições, verificar cintos de segurança ou fazer anúncios com uma voz agradável e apropriada. Mas para mim é ficar no centro da incerteza e fazer com que todos a bordo acreditem que tudo estará seguro, sempre. Quando comecei a trabalhar, aos 26 anos, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia abotoar o uniforme. Ao fazer meu primeiro anúncio, minha voz falhava como se eu estivesse mentindo, mesmo sem ter dito nenhuma mentira ainda. Lembro-me de que minha supervisora sênior não me repreendeu com severidade, mas apenas disse suavemente: no céu, seu tremor viajará mais rápido do que o som do motor. Essa frase ficou marcada em mim até hoje porque não era uma lição de etiqueta. Era a regra de sobrevivência para todos a bordo. 12 anos se passaram e encontrei pessoas suficientes para saber que todos carregam seu mundo inteiro para dentro do avião. Alguns carregam ternos porque precisam fechar um negócio, outros carregam brinquedos para os filhos com medo de que chorem. Alguns carregam medicamentos para o coração no bolso da camisa porque sabem que a qualquer momento pode ser tarde demais. E há muitos que carregam medos silenciosos nos olhos. Medo de altura, medo de espaços confinados, medo de perder o controle. Sempre que caminho pelo corredor, não procuro apenas por quem precisa de mais água, procuro sinais de quem está prestes a desmoronar. Ser chefe de comissários de bordo não é ser a pessoa que fala melhor, mas sim a que se mantém mais calma quando o problema surge. As pessoas não olham para o relógio, elas olham para o nosso rosto. Se ficarmos pálidos, elas ficam pálidas também. Se respirarmos rápido, elas respiram rápido também. Se dissermos, está tudo bem, e nossa voz tremer um pouco, esse tremor correrá da fileira 1 para a fileira 40 como um incêndio em campo seco. É por isso que treinei para sorrir o mesmo sorriso todos os dias, não pela beleza, mas para evitar que o medo se propague. Já passei por pequenos incidentes o suficiente para saber que o que é pequeno no céu nunca é realmente pequeno. Uma turbulência repentina pode derrubar idosos, fazer crianças chorarem até sufocar e alguns passageiros ficam com as mãos dormentes devido ao pânico. Já fiz primeiros socorros a bordo, já segurei pessoas inconscientes, já me comuniquei com médicos em terra via rádio. Em todas as vezes consegui superar porque sempre houve uma base de crença: mais cedo ou mais tarde pousaremos. Sempre haverá uma pista esperando em algum lugar. Essa era a crença que me dava coragem para continuar neste trabalho por tanto tempo. É como uma promessa invisível do mundo da aviação. Se há uma partida, deve haver um destino. Se há uma subida, deve haver uma descida. Eu nunca pensei que haveria uma noite em que essa promessa seria testada pelo silêncio da palavra não. Antes da decolagem naquele dia, tudo começou como rotina. Verifiquei a lista de passageiros detalhadamente. Fiz uma breve reunião com a tripulação, distribuindo as tarefas claramente. Quem cuida da seção dianteira, quem cuida do meio, quem gerencia a cozinha traseira. Eu sempre enfatizo à equipe que a segurança vem antes da velocidade, porque a velocidade sem segurança é um desastre. Mas, ao mesmo tempo, ensino o outro lado que as pessoas raramente mencionam. A calma vem antes do conforto, porque o conforto vindo de alguém que não está calmo fará o ouvinte perceber que estamos com medo. Os 3 comissários júniores neste voo ainda eram novos. Eles tinham o brilho nos olhos de quem ainda vê o céu como algo romântico. Eu também já tive esse olhar e sei que ele mudará
quando encontrarem a noite em que precisam escolher entre a correção do manual e a humanidade que o manual nunca escreveu. Eu lhes disse durante o briefing, se algo estiver errado, a primeira coisa não é correr, mas observar. Observar a mudança no som do motor, a mudança na luz, a mudança no cheiro. Porque às vezes o perigo não grita, ele sussurra. E quem ouve o sussurro primeiro é quem pode ajudar os outros a tempo. Eu mesma não sabia que aquelas instruções faladas como uma lição diária se tornariam a lição a ser aplicada em poucas horas. Mas naquele momento eu ainda era freia na versão antiga, a chefe de cabine que confiava no sistema, confiava nos procedimentos e confiava que o mundo da aviação sempre teria uma saída. Se você me perguntasse antes daquela noite o que era segurança, eu provavelmente responderia: equipamento pronto, equipe pronta, procedimento pronto. Eu responderia na linguagem de treinamento, com palavras bonitas e claras. Mas depois daquela noite, minha resposta mudou. E começou a mudar a partir do momento em que caminhei pelo corredor. Vi passageiros dormindo profundamente, crianças abraçando bonecos, idosos encostados na janela, casais de mãos dadas suavemente. De repente pensei, todos a bordo deste avião confiam em mim, sem saber que essa confiança pode estar prestes a ser depositada na beira de não há para onde pousar. Respirei fundo e disse a mim mesma como fiz por 12 anos, tenho que ficar calma. Não porque não tenho medo, mas porque se eu tiver medo, todos a bordo terão medo. E este é o começo da noite que me fez entender que, às vezes, a liderança não é construída sobre experiências tranquilas, mas é moldada pelo momento em que você precisa ficar de pé, mesmo que o chão sob seus pés esteja desaparecendo, e ainda assim convencer os outros de que o chão ainda está lá. Após o briefing, voltei para a cabine como se estivesse voltando para um mundo organizado. As luzes eram suaves de acordo com o nível de voo. O ruído do motor tornou-se um som de fundo que a maioria das pessoas usava para adormecer profundamente. Eu sabia bem que a normalidade em um avião é algo que precisa ser criado, não algo que acontece por si só. É criado pela verificação repetida dos cintos de segurança, pela recolha silenciosa dos copos, pela caminhada leve, como se tivéssemos medo de acordar o sonho de alguém para transformá-lo em preocupação. Os 189 passageiros desta noite tinham rostos diferentes, como janelas de vidas abertas apenas por um instante. Vi uma família pequena onde o pai sempre dava fones de ouvido ao filho primeiro. Vi uma mulher de meia idade lendo documentos de negócios com o olhar de quem corre contra o tempo. Vi um senhor tocando o peito de vez em quando, como se checando se o coração ainda batia no ritmo certo. Vi um jovem mochileiro dormindo com o pescoço dobrado, sem se importar com o mundo exterior. Todos tinham seus motivos para estar no céu, e todos acreditavam na mesma coisa, sem terem combinado que chegaríamos. Eu trabalho de forma que as pessoas não percebam que é um trabalho. Não é memorizar nomes, mas memorizar olhares, gestos, saber em qual assento há alguém alérgico a amendoim, onde há um idoso com dificuldade para andar, onde há uma criança pequena que precisa de atenção especial para evitar ruídos altos. Porque em um avião, a ajuda não deve começar com uma pergunta, deve começar com a observação, antes que as pessoas peçam. Isso é o que tenho me ensinado por 12 anos. E naquela noite eu fazia isso naturalmente, como respirar. Os comissários júniores se espalharam por suas zonas. Uma estava arrumando o carrinho de comida para não fazer barulho. Outra inspecionava o banheiro com uma meticulosidade incomum para sua pouca experiência. Eu olhava e sentia como se estivesse vendo o meu eu do passado, a pessoa que ainda acreditava que, se seguíssemos o procedimento, estaríamos seguros. E isso é verdade na maioria das noites da vida de aviação. Mas eu não sabia que esta noite seria uma daquelas que tornaria a palavra maioria dolorosa. Após o primeiro serviço de refeições, o ritmo da cabine começou a desacelerar, como um mar onde as ondas diminuem. Os passageiros começaram a reclinar os assentos. Cobertores foram puxados para cobrir o peito. As luzes de leitura se apagavam uma por uma, até restar apenas pequenos pontos piscando de quem ainda assistia a um filme ou digitava uma mensagem para alguém do outro lado do mundo. Eu caminhava pelo corredor e ouvia a respiração das pessoas dormindo. Um som que me dizia que, pelo menos por agora, elas não sabiam o que estava por trás da cortina. Voltei para a cozinha traseira para descansar de acordo com o rodízio, trocando com outro comissário, seguindo o sistema projetado para que os humanos não forçassem além dos limites. Não force é uma frase que nos é ensinada sempre, porque pequenos erros no céu se ampliam muito mais do que no chão. Segurei uma xícara de café quente nas mãos.
O calor não era apenas o sabor, mas era como um ponto de ancoragem para respirar, para não ser levada pela fadiga. Olhei pela janela. O céu noturno era profundamente escuro, com apenas alguns momentos em que se via a luz da cidade sob as nuvens como linhas finas, desenhadas com um lápis prateado. Eu costumava gostar dessa imagem. Ela fazia com que o mundo parecesse calmo e que estivéssemos flutuando acima de todo o caos. Mas na noite em que você é chefe de cabine, essa calma tem outro significado. É o momento em que você precisa ouvir o que há de mais incomum, mesmo que seja o mais suave. E então aconteceu. Não foi uma explosão, não foi uma turbulência violenta, ninguém gritou, não foi nada grande que acordasse as pessoas. Mas para mim foi autossuficiente para fazer meu coração falhar. A luz na cabine piscou uma vez, muito brevemente, como um olho que pisca inadvertidamente e tudo voltou ao normal imediatamente. Se eu não estivesse nesta profissão há 12 anos, pensaria que foi uma pequena falha elétrica. Mas eu sabia que no mundo da aviação, um único piscar às vezes é a primeira frase de um problema muito longo. Coloquei a xícara de café lentamente para não fazer barulho. O silêncio na cozinha parecia se expandir. Olhei para a comissária Júnior próxima. Ela continuava a arrumar as coisas como se não tivesse notado nada. Não contei a ela imediatamente, porque minha função não é criar alarme. Minha função é confirmar primeiro e depois decidir quem precisa saber e o quanto. Caminhei até o pequeno painel de controle. Verifiquei o status das luzes de emergência, os sinais básicos, tudo ainda estava dentro do padrão. Não havia alarme sonoro na cabine, mas a sensação no meu peito me dizia para não relaxar. Eu estava pensando em ligar educadamente para o cockpit, seguindo o procedimento, quando o sinal de chamada da frente tocou. A chamada veio da porta que estava sempre fechada, o cockpit. Atendi com a voz mais calma possível. Aqui, Freia. O outro lado respondeu brevemente, mas com firmeza. Venha para o cockpit imediatamente. Só isso. Caminhei pelo corredor onde os passageiros ainda dormiam, passando pelos cobertores jogados sobre ombros de estranhos, pelos sapatos de criança largados ao lado do assento, pelos rostos que não sabiam que a normalidade havia começado a rachar. Não apressei o passo a ponto de parecer anormal, mas também não demorei. Caminhei no ritmo que uma chefe de cabine deve caminhar, um ritmo que diz a todos sem falar que tudo ainda está sob controle. Antes da porta do cockpit, respirei fundo uma vez, como se estivesse prestes a cruzar a linha tênue entre uma noite comum e uma noite que mudaria o padrão de vida. Eu sabia que atrás daquela porta poderia haver uma explicação clara, ou poderia haver uma verdade que faria a frase "sempre há uma pista" começar a vacilar pela primeira vez. Coloquei a mão no ferrolho da porta e naquele instante entendi que a calma antes da tempestade não é silenciosa porque nada está acontecendo, mas é silenciosa porque o mundo está prendendo a respiração, esperando que respondamos corretamente. A porta do cockpit se fechou atrás de mim com um clique suave, mas na minha cabeça soou como outra porta fechando o mundo de uma noite comum. Dentro do cockpit, a luz dos monitores iluminava os rostos dos pilotos em um azul frio. Os olhos do capitão não estavam em pânico, mas havia algo mais sério, uma verdade sem espaço para embelezamento. A luz piscando agora há pouco. Já sabemos o que aconteceu, disse o capitão brevemente, sem desperdiçar palavras, como alguém contando os segundos mentalmente. Sistema hidráulico com problemas. Eu já tinha ouvido essa palavra na sala de aula, no simulador, em documentos de segurança, mas ouvi-la no céu, no cockpit real, era diferente. Era como se uma palavra que era apenas texto ganhasse peso instantaneamente. O capitão apontou para os dados no monitor. O sistema hidráulico é o que permite que o avião obedeça quando vamos virar, quando vamos descer, quando vamos estender o trem de pouso. Ele explicou em linguagem humana, não técnica. Se piorar, pode ser difícil de controlar durante o pouso. E se esperarmos, pode falhar em um momento que não deve falhar. A frase "momento que não deve falhar" me fez engolir em seco involuntariamente, porque eu sabia que neste mundo não existe a palavra momento bom para a falha de um sistema principal, especialmente um sistema relacionado ao pouso, o momento em que o avião está mais perto do chão e mais propenso a erros. Ainda podemos voar para Singapura, o destino original adaptado para ser longe? Perguntei, mesmo sabendo a resposta, mas precisava perguntar para que meu próprio cérebro alinhasse a lógica com a realidade. O capitão balançou a cabeça. Muito longe, ele disse. Não é só o combustível, é o tempo. Se este sistema continuar a deteriorar, não queremos estar sobre o oceano no meio da escuridão para depois enfrentar o grande problema. Precisamos pousar o mais rápido possível,
desde que seja seguro. O copiloto estava sentado em silêncio ao lado, as mãos nos controles como se segurando o volante do mundo inteiro. Ele não falava muito, mas eu podia ver que cada movimento tinha o ritmo de alguém trabalhando com risco de forma disciplinada, não emocional. O capitão se virou para mim diretamente. Freia, vamos desviar a rota e precisamos nos preparar. Mas não anuncie aos passageiros agora. Precisamos manter a calma na cabine. Eu assenti. Eu entendia bem que algumas verdades, se contadas muito cedo, se tornam um pânico que é mais difícil de gerenciar do que o próprio avião. No céu, as más notícias não se espalham como notícias em um telefone. Elas se espalham pelo olhar, pelo som de uma voz trêmula, por caminhar um passo mais rápido. E o medo humano tem um hábito estranho. Ele adora inventar histórias que se tornam maiores do que a original. Estamos entrando em contato com o aeroporto mais próximo, continuou o capitão. Talvez tenhamos que solicitar direitos de pouso de emergência e, se necessário, vamos priorizar a descida o mais rápido possível. Olhei para os números no monitor que não precisava entender completamente, mas entendi o mais importante. O tempo não era ilimitado para nós, nem o tempo técnico, nem o tempo psicológico dos passageiros na cabine. Se os passageiros começassem a sentir que algo estava errado, eles começariam a se levantar, a perguntar, a ligar para alguém e o caos tornaria tudo mais difícil rapidamente. Vou voltar para gerenciar a tripulação, que eu disse com a voz mais firme que consegui. Me avise imediatamente se houver alguma notícia sobre um aeroporto. O capitão assentiu. E Freia, ele parou como se escolhendo as palavras. Esta noite pode não ser como todas as outras, mas faremos o nosso melhor. Abri a porta do cockpit e o mundo antigo da cabine adormecida me recebeu novamente. O som do ainda era o mesmo, a ideia, a luz ainda era suave, os passageiros ainda respiravam em ritmo regular. Era estranho que a verdade dentro do cockpit fosse tão pesada, mas fora parecesse leve, como se nada estivesse acontecendo. E este era o momento em que a chefe de cabine precisava carregar 2 mundos ao mesmo tempo. Voltei para a cozinha. Chamei a equipe de 3 comissários para se reunirem da maneira mais silenciosa possível. Ficamos de frente um para o outro, como se em uma reunião, em uma pequena sala sem paredes, porque nossa parede era a nossa própria calma. Temos uma falha. O sistema hidráulico... Falei devagar para que as palavras não atingissem seus corações com muita força. O capitão está entrando em contato com aeroportos para desviar para um pouso de emergência. Precisamos nos preparar. Mas o mais importante é, não deixem os passageiros sentirem que algo está errado. Os olhos dele se arregalaram, como se eu visse a realidade correndo através da cortina de confiança juvenil. Não dei tempo para o medo se instalar. Dei ordens imediatamente, claras e em etapas. Verifiquem todo o equipamento de emergência. Cilindros de oxigênio, kits de primeiros socorros, DEA, deixem-nos em posições onde possam ser pegos em segundos. Mantenham os corredores desobstruídos, sem objetos que possam atrapalhar. Observem os passageiros de risco, idosos, crianças, pessoas propensas à ansiedade. Se notarem algo estranho, me avisem imediatamente. Comuniquem-se com os olhos mais do que com a voz, porque até um sussurro pode fazer as pessoas suspeitarem. Eles assentiram rapidamente. Vi a mão de uma das juniores tremer levemente. Ela tentou esconder. Não disse não tenha medo, porque às vezes essa palavra assusta mais as pessoas. Eu falei com algo que é a cultura de disciplina que eu respeito. A calma que não é lentidão, mas responsabilidade. Mantenham a calma, eu disse suavemente. Faremos uma coisa de cada vez e faremos o nosso melhor. Se estivermos calmos aqui, os passageiros ficarão calmos lá. Voltei a caminhar pelo corredor. Desta vez, meu olhar não era o de alguém em uma rotina diária, mas o de alguém controlando uma onda sob a superfície da água. Olhei para o rosto de cada um como se estivesse contando a confiança depositada em nós. Um estava dormindo, babando. Uma criança abraçava o boneco com força. O senhor idoso se mexeu lentamente, como se procurando uma posição mais fácil para respirar. Todas as imagens pareciam comuns, mas eu sabia que a normalidade naquela noite era muito frágil. Voltei para minha posição no meio do avião, em um ângulo onde podia ver os 2 lados do corredor, para que a tripulação soubesse que eu estava ali, para que os passageiros sentissem que havia alguém cuidando, mesmo que não soubessem do que estavam sendo cuidados. Na minha cabeça, 2 frases corriam sem parar. A primeira era o velho ensinamento: siga o procedimento e você estará seguro. A segunda começou a soar cada vez mais alto, como um alarme sem luz piscando. O procedimento só ajuda se o mundo ainda permitir que tenhamos para onde pousar. E enquanto a maioria dos passageiros ainda dormia, eu ouvi algo que realmente mudou.
Não o som do motor, mas o som do tempo que começou a se apertar ao nosso redor, junto com a resposta do aeroporto que o capitão estava esperando. A chamada do cockpit tocou novamente. Não era um sinal de emergência que acordaria as pessoas, mas um som curto no meu fone de ouvido que fez o mundo inteiro pesar mais. O primeiro aeroporto recusou, disse o capitão, apenas isso, e desligou, como se precisasse guardar palavras para deixar espaço para outras decisões. Eu estava parada no meio do avião, olhando para as fileiras que ainda dormiam, e senti como se alguém tivesse cutucado o balão da minha confiança com uma agulha suavemente. Não estourou imediatamente, mas começou a vazar. Na minha cabeça, eu ainda tinha o mesmo pensamento. Tudo bem, ainda há muitos aeroportos. O mundo não é tão cruel, certo? Mas em poucos minutos veio a segunda chamada. Recusa novamente. Desta vez não senti apenas surpresa. Comecei a sentir o que está acontecendo com o mundo da aviação. Porque, pela lógica que aprendemos, grandes aeroportos devem ter sistemas de backup para emergências. O que eu estava ouvindo era o oposto de toda a lógica. Era como se todos tivessem suas próprias razões para não abrir a porta. O capitão ligou para outro lugar e depois para outro. A resposta era a mesma, como se copiada. Pista em manutenção, muitas aeronaves na fila, baixa visibilidade, pessoal insuficiente. Os motivos mudavam a cada vez, mas a frase final era sempre a mesma: não podemos receber. E foi então que comecei a entender o significado de uma palavra que nunca esteve no manual de treinamento. O avião estava flutuando no céu, mas não tinha para onde descer. Não era o medo de um raio ou de uma turbulência. Era o tipo de medo que lentamente consumia o espaço no peito, porque fazia você ver as saídas desaparecerem uma por uma. Organizei a equipe para que continuassem monitorando os pontos. Os olhos deles me perguntavam sem falar. Eu respondia com um olhar mais calmo do que antes, embora na minha cabeça eu estivesse contando freneticamente. Quantos aeroportos restam? Quantos minutos restam? Quanto combustível? Mesmo que eu não visse os números na minha frente, eu vi o tempo no ritmo cada vez mais curto da voz do capitão. Caminhei pela cabine devagar e firmemente. Não porque não estivesse com pressa, mas porque minha pressa acordaria as pessoas. Parei ao lado do senhor idoso que eu havia notado desde o início. Ele abriu os olhos um pouco e perguntou com a voz sonolenta: "Vamos pousar onde, senhorita?" Eu sorri, com um sorriso que consertei a vida inteira. "Quase lá, senhor." "Tá tudo bem, não se preocupe." Eu menti educadamente, como alguém segurando uma bandeja de vidro que não quer que trema. Mas ao passar, senti a mentira presa na garganta como um caroço duro, porque a verdade era que nem sabíamos onde iríamos pousar. Ser chefe de cabine me ensinou que às vezes a verdade precisa ser dividida em camadas. A verdade da camada superior é o que os passageiros devem saber na hora em que podem lidar com ela. A verdade da camada inferior é o que precisamos saber para fazer nosso trabalho. E naquela noite, a verdade da camada inferior era tão pesada que eu mal conseguia respirar. O som do cockpit veio novamente, recusa. Desta vez o capitão não deu longas explicações. Ele falou como alguém sendo pressionado por paredes que lentamente se aproximam. "Vamos tentar o próximo." Olhei para o relógio na minha mente. Eu não sabia a hora exata, mas sabia que cada minuto que passava era combustível diminuindo, e o combustível diminuía com a mais cruel justiça. E então, outro problema surgiu na cabine. Um problema que não esperou que encontrássemos um lugar para pousar. O botão de chamada tocou na fileira do meio. Uma comissária júnior correu à frente. Eu a segui imediatamente e vi uma jovem de uns 20 e poucos anos abraçando o peito, curvada como se tentando se encolher para desaparecer do mundo. O rosto pálido, suor nas têmporas, respirando rapidamente como se estivesse se afogando, embora estivesse sentada. "Não consigo respirar", ela disse com a voz falhada. Ajoelhei-me ao lado dela. Fiz com que ela olhasse para mim, se agarrando ao meu olhar. "Olhe para mim, vamos respirar juntas." Falei lentamente. "Inspire. Conte 1, 2, 3. Expire." Mantive minha voz o mais estável possível, como se estivesse puxando alguém de um buraco profundo com as mãos nuas. A comissária trouxe o oxigênio. Ajudei a colocá-lo suavemente. No início, ela parecia melhorar um pouco. Mas então, o que fez meu coração cair no chão foi o olhar dela começando a se perder. Suas mãos começaram a enfraquecer, como se estivesse perdendo a consciência. Verifiquei o pulso, ainda batia mais irregularmente. Medi o oxigênio abaixo do que deveria estar. E naquele instante, as duas camadas de verdade colidiram ruidosamente na minha mente. Não precisávamos apenas pousar porque o avião tinha um problema, mas precisávamos pousar pela vida de uma pessoa que estava se apagando na minha frente.
Sinalizei para uma comissária ligar imediatamente para o cockpit. Temos uma paciente com baixa oxigenação, estado crítico. Precisamos pousar o mais rápido possível. Falei pelo rádio com a voz intacta, embora minhas mãos estivessem geladas. O capitão respondeu rapidamente. Recebido. Estamos entrando em contato com outro aeroporto. Sua voz era como a de alguém segurando um avião com uma mão e batendo na porta do mundo com a outra. Os passageiros próximos começaram a olhar, alguns se levantaram um pouco, curiosos. Sorri para eles educadamente, como o sorriso que vi nos hospitais, um sorriso que não significa não há problema, mas sim eu estou aqui. Falei com um homem de meia idade que perguntou o que estava acontecendo. É apenas um pequeno desmaio, senhor, estamos cuidando dela. Não se preocupe. A frase não se preocupe naquela noite não era apenas para consolar os outros. Era uma ordem para o meu próprio coração. A jovem ainda estava em um estado semiconsciente. Segurei a mão dela com força, não apenas para que ela sentisse calor, mas para que eu mesma me lembrasse de que tínhamos que chegar ao chão. Não importava quantas portas tivéssemos que bater. E então o som do cockpit tocou novamente. Desta vez o capitão não usou a palavra recusou. Ele disse uma frase que me fez prender a respiração. Vamos tentar o próximo, o último. E parou por meio segundo antes de dizer um nome que eu nunca esperei ouvir como esperança em uma noite como esta. Um nome que parecia a primeira linha de luz em um mar escuro, Guarulhos. Naquele momento eu ainda não sabia o que o aeroporto responderia, mas sabia que se essa porta se fechasse, eu teria que explicar a 189 passageiros o significado de não há para onde pousar pela primeira vez na vida. E eu não queria que ninguém tivesse que conhecer essa palavra. O nome Guarulhos saiu da boca do capitão como um único feixe de luz em um mar escuro, onde não sabíamos se realmente nos levaria à terra. Eu ainda estava ajoelhada ao lado da passageira em estado crítico. Minha mão segurava o pulso dela com força para verificar o pulso e na minha mente eu verificava o tempo ao mesmo tempo. Cada segundo que passava era combustível diminuindo e a chance dela diminuindo. Eu ouvia o capitão conversando pelo rádio no cockpit intermitentemente. Palavras técnicas em inglês misturadas com frases específicas que eu não precisava entender totalmente, mas eu sabia pelo ritmo que era um pedido do tipo que as pessoas não gostam de fazer, porque significava a vida de todos a bordo. Poucos instantes depois, o rádio na minha mão tocou. Freia. O aeroporto respondeu. A voz do capitão não estava alegre, mas havia algo que eu nunca tinha ouvido dele a noite inteira. Um alívio que ainda não ousava liberar totalmente. Engoli em seco. O que eles disseram, capitão? O capitão hesitou por uma fração de segundo, como se ainda estivesse surpreso com o que ouviu. Eles perguntaram primeiro, como está a paciente? Fiquei chocada, como se tivesse sido tocada suavemente, mas no fundo, porque a noite inteira fomos recusados com uma dezena de razões, mas a resposta daquele lugar começou com a pessoa, não com o avião, não com a pista, não com a fila, não com as restrições. Começou com a paciente. Diga a eles imediatamente, respondi, como se minha mão se movesse sozinha. Mulher de 20 e poucos anos começou com um ataque de pânico, mas agora a oxigenação baixa, pulso irregular, consciência turva. Precisa de equipe médica pronta para receber imediatamente. Ouvi o capitão transmitindo as informações pelo rádio e a voz da outra ponta respondeu rápido demais para ser uma reunião prolongada como eu estava acostumada. Recebido. Começaremos a preparar a equipe médica agora mesmo. A palavra agora mesmo neste contexto não era consolo, era uma ordem para que todo o sistema começasse a funcionar. E o que me surpreendeu ainda mais foi que eles disseram que preparariam a equipe médica vezes antes, vezes de dar a autorização oficial de pouso. Olhei para o teto do avião como se estivesse perguntando ao céu, isso é mesmo possível? Porque a maioria dos aeroportos começa a se preparar vezes após vezes a aprovação para não desperdiçar recursos. Mas ali eles começaram com, se a pessoa precisa, começamos primeiro, como se pudessem perder tudo, desde que não perdessem uma vida. O capitão continuou a falar. Eles perguntaram sobre outros requisitos. Quantos passageiros com dificuldade de locomoção precisam de cadeira de rodas? Há outras emergências? Olhei para a fileira de idosos que eu lembrava desde o início. Temos 2 idosos com dificuldade de locomoção? Respondi. Podem precisar de cadeiras de rodas e a paciente precisa de uma maca. A voz da outra ponta respondeu quase instantaneamente. Prepararemos 3 cadeiras de rodas, um maca, equipe de tradução pronta para receber. Senti como se estivesse ouvindo alguém que havia praticado, não alguém que estava enfrentando uma emergência pontual.
E no meu coração comecei a ver a imagem de um aeroporto que não espera que as emergências aconteçam com frequência, mas se prepara como se fossem acontecer todos os dias. E a frase que quase me fez explodir o coração: autorizamos a aproximação antes das outras aeronaves. Vamos priorizar sua aeronave. Fechei os olhos por um instante. Senti como se alguém tivesse tirado uma enorme pedra do meu peito, mas ainda não totalmente, porque a aproximação não é o pouso, mas era a primeira porta que se abria de verdade depois de termos sido rejeitados a noite toda. Voltei para a paciente. Segurei a mão dela com mais força. Estamos chegando, meu bem, sussurrei em inglês suavemente, só mais um pouquinho, aguente. Ela só conseguiu responder com um leve espasmo nos dedos, mas para mim era um sinal de que a vida ainda estava agarrada a nós. Levantei-me firmemente e sinalizei para a tripulação começar a mudar para o modo de pouso, sem que a cabine soubesse que estávamos mudando para o modo de emergência. Recolhemos as coisas o mais silenciosamente possível, arrumamos as mesas, verificamos os cintos de segurança com os olhos em vez de falar, para evitar o pânico. Vi uma criança acordar e perguntar à mãe baixinho. A mãe acariciou a cabeça e a fez voltar a dormir. Tudo ainda parecia normal, mas essa normalidade era sustentada por poucas pessoas que sabiam de toda a verdade. Comuniquei-me com a tripulação por olhares. Dé aonde? Oxigênio pronto? Corredores livres? Tudo era respondido com acenos curtos, como se tivéssemos nos tornado uma equipe que respirava juntas sem precisar falar. Em pouco tempo, o avião começou a descer. O tom do motor mudou. A pressão nos ouvidos dos passageiros começou a ser sentida. Muitos engoliram em seco. Eu passei e disse a frase que usei a vida inteira. Estamos iniciando o pouso. Por favor, apertem os cintos de segurança. Uma frase comum, mas naquela noite parecia uma oração. Olhei pela janela. O céu ainda estava escuro, mas na escuridão, linhas de luz se alinhavam em um longo caminho. As luzes da pista pareciam uma estrada desenhada pela esperança. E naquele instante, senti de verdade que tínhamos um lugar para pousar. As rodas tocaram o chão mais suavemente do que o esperado. O avião tremeu muito pouco. O capitão pousou perfeitamente. Eu não gritei, não chorei, porque minha função era manter a calma. Mas no meu peito, eu chorava silenciosamente. E antes que o avião parasse completamente, vi luzes vermelhas e brancas se aproximando rapidamente. Ambulâncias, carros de bombeiros, veículos de apoio terrestre. Tudo chegou rápido, como se alguém estivesse esperando, não apenas começando. Assim que o avião parou, a porta foi aberta. O ar úmido e quente de São Paulo, adaptado de Bangkok, entrou como o sopro da terra e a equipe médica subiu imediatamente. Sem pressa, sem hesitação, sem perder o ritmo, como os movimentos de quem sabe claramente sua função. Onde está o paciente? Perguntou o médico em inglês, com voz educada, mas cortante. Aqui, apontei. E tudo aconteceu rápido, como uma montagem de filme. Mediram o pulso, a pressão, checaram o oxigênio, transferiram-na para a maca, tratando-a com dignidade, como se ela não fosse um caso, mas uma pessoa. Uma ambulância inteira esperava lá embaixo. Assim que a paciente desceu, a porta se fechou, as luzes vermelhas começaram a girar e o veículo disparou imediatamente. Olhei para o relógio na minha mente e mal pude acreditar. Desde o toque das rodas no chão até a paciente ser colocada na ambulância, foi rápido demais para ser explicado com a palavra competente. Foi pronto. Depois disso, os funcionários do aeroporto subiram imediatamente para ajudar. Organizaram cadeiras de rodas para os idosos, traçaram rotas para famílias com crianças, providenciaram tradutores para passageiros estrangeiros, tudo sem confusão, sem gritos, sem desorganização. Havia apenas uma calma brasileira que eu estava começando a entender. Uma calma que não significa indiferença, mas sim, deixe-nos resolver isso. Eu estava parada na porta do avião, observando os passageiros desembarcarem um por um. E nos olhos deles não havia raiva por terem pousado no lugar errado. Não havia reclamação por o plano ter falhado. Havia apenas a emoção de quem acabara de ver a humanidade na forma de um sistema. Naquela noite, eu ainda não chorei imediatamente, porque ainda estava cumprindo o meu dever. Mas eu sabia que quando tudo acabasse, eu desabaria, como alguém que carregou o mundo a noite toda e que alguém acabara de tirar das suas mãos. Quando o último passageiro saiu do avião, o som dos passos desapareceu lentamente, como ondas recuando para o mar.
A cabine, que antes estava cheia da respiração de 189 vidas, tornou-se um silêncio tão alto que eu podia ouvir meu próprio coração bater. Fiquei parada no corredor central, sem saber o que fazer em seguida, embora normalmente, após o pouso, tivéssemos que verificar tudo, coletar relatórios, manter a equipe organizada. Mas naquela noite, parecia que metade do meu corpo ainda estava no céu. Como se meu cérebro ainda não acreditasse que tínhamos realmente pousado, alguns cobertores ainda estavam jogados nos assentos. Uma revista sobressaía do bolso do assento. O reflexo de um copo d'água abandonado refletia as luzes fracas. Olhei para essas pequenas coisas e me senti estranha. Há poucas horas, eu estava pensando que talvez não tivéssemos a chance de guardar nada disso novamente. Mas agora, tudo parecia normal, como se o mundo não tivesse quase caído inteiro. Caminhei lentamente até um assento vazio na parte de trás, como se estivesse depositando meus ossos no chão, peça por peça. Encostei-me no assento e percebi que meus ombros estavam tensos e doloridos, como se eu tivesse carregado o peso de todos a bordo a noite toda e alguém tivesse acabado de tirá-lo sem dizer uma palavra. Lá fora, os veículos terrestres ainda circulavam sem parar. As luzes de sinalização piscavam. A equipe técnica andava ao redor do avião, inspecionando o sistema como se estivessem realizando o trabalho diário, não um evento que acabara de escapar da morte. Alguns funcionários terrestres seguravam pranchetas, outros usavam rádios de comunicação. Tudo parecia tão sistemático que comecei a duvidar se realmente tínhamos passado por um pesadelo ou se eu apenas havia cochilado durante a crise. Não sei quanto tempo fiquei sentada, porque o tempo naquela noite se recusava a seguir em linha reta, esticava-se e voltava, como um elástico. Até que ouvi passos subindo a escada do avião novamente. Virei-me. Era uma mulher brasileira em uniforme de aeroporto, na casa dos 30 anos. Ela segurava uma garrafa de água plástica gelada nas mãos. Entrou calmamente e com firmeza, sem pressa, sem euforia, como se estivesse entrando em um evento comum que poderia acontecer. Ela me estendeu a água. Muito cansada, ela perguntou em inglês, mas com uma voz suave que fazia a pergunta parecer um cobertor fino em vez de um inquérito. Peguei a água com as mãos ainda frias. Obrigada, minha voz estava mais rouca do que eu esperava. Ela se sentou ao meu lado educadamente, mantendo a distância certa, como se soubesse que alguém que passou por uma noite assim precisava de espaço e precisava de alguém ao mesmo tempo. A paciente foi levada ao hospital. A equipe médica a recebeu. Os outros passageiros estão a caminho do hotel. Temos funcionários cuidando da bagagem. Não se preocupe, ela disse. A frase "não se preocupe" dela foi dita suavemente, como a frase que os brasileiros usam em restaurantes, em hospitais, em todos os lugares onde querem tranquilizar alguém. Mas ela atingiu profundamente, porque eu sabia que minha preocupação naquela noite não era pequena. Era o tipo de medo que fazia as mãos tremerem, a garganta secar, que me fazia mentir para os passageiros com um sorriso, enquanto meu coração clamava por um lugar para pousar. Levantei o rosto para ela e fiz uma pergunta que escapou como se fosse de uma criança perguntando a um adulto. Isso acontece com frequência? Ela pensou por um momento antes de responder lentamente. Não é frequente, mas nos preparamos todos os dias. Essa frase era muito curta, mas parecia ter o peso de uma tonelada. Não é frequente, mas nos preparamos todos os dias. Eu trabalhei por 12 anos. Eu sabia que toda organização pode dizer a palavra pronto, mas estar pronto todos os dias para algo que pode acontecer uma vez por ano ou uma vez a cada 10 anos requer uma cultura que não é apenas uma ordem no papel. Olhei pela janela novamente, vi a equipe técnica ainda lá, vi as luzes ainda ligadas, vi todos trabalhando como se fosse um dever a ser cumprido, não uma bondade a ser anunciada, não uma bravura que precisava de aplausos. Era a responsabilidade calma e discreta, a calma, porém firme. E foi naquele momento que as lágrimas vieram sem aviso. Eu não solucei, não chorei alto, não queria assustar ninguém, mas as lágrimas escorreram como uma barragem que se rompeu no meu coração. Abaixei a cabeça tentando engoli-las, mas quanto mais eu tentava, mais elas fluíam. Eu não sabia por que estava chorando no primeiro instante. Talvez fosse pelo estresse acumulado durante a noite, não permitindo que eu me soltasse por um segundo, porque eu era a chefe de cabine. Eu precisava ser calma, controlar, ser o pilar. Mas quando tudo acabou, aquele pilar era apenas uma pessoa com as pernas trêmulas e o coração exausto. Mas não era só isso. Eu chorei porque finalmente soube que não precisava carregar tudo sozinha.
Por 12 anos, fui treinada para ser a pessoa responsável, responsável até se tornar um hábito, responsável a ponto de pensar que se algo acontecesse, eu teria que resolver, eu teria que decidir, eu teria que absorver o impacto por todos, tripulação e passageiros, porque este era o dever do vezes shipper vezes pessoa responsável. Mas naquela noite, eu encontrei uma situação que era grande demais para mãos humanas. O combustível diminuindo, portas se fechando uma a uma, a paciente piorando e a verdade de que não havia para onde pousar no céu. Era como se eu tivesse sido abandonada com a palavra. Se falhar, todos acabarão. E assim que chegamos lá, tudo foi tirado das minhas mãos por um sistema que não precisou que eu implorasse repetidamente. O médico veio, as cadeiras de rodas vieram, o tradutor veio, o hotel foi providenciado, a bagagem foi cuidada, sem drama, sem barulho. Ninguém agiu como herói, apenas pessoas cumprindo o seu dever como se fosse o que vezes precisa, vezes ser feito. Era como se alguém tivesse me dito sem palavras: você já está cansado o suficiente, nós assumimos agora. Minhas lágrimas escorreram como as de alguém que finalmente pôde colocar o mundo no chão. A funcionária brasileira não disse não chore. Ela não deu tapinhas nas minhas costas. Ela não me consolou longamente. Ela apenas sentou-se ao meu lado em silêncio, como alguém que entende que às vezes estar ali é a melhor ajuda. Sequei as lágrimas, respirei fundo com a voz trêmula e disse apenas uma palavra: obrigada. Ela assentiu suavemente como se respondendo: de nada, este é o dever. Mas naquela simplicidade vi a palavra vezes humanidade, vezes mais claramente. A humanidade que não veio em forma de palavras bonitas, mas em forma de preparação, responsabilidade e estar ao lado de alguém que está desmoronando sem julgar. Naquela noite, comecei a entender um novo significado de segurança. Não era apenas bom equipamento, não era apenas um aeroporto grande, não era apenas a luz brilhante da pista. Era o fato de que, quando chegamos ao nosso limite, haverá alguém e todo um sistema que não nos deixará sozinhos. Poucos dias depois, voltei a Copenhague. O céu ainda estava cinzento, o vento ainda estava frio, a placa do aeroporto ainda era o mesmo caminho que eu havia percorrido milhares de vezes. Mas eu me senti diferente, como se tivesse voltado para casa, mas meu coração tivesse deixado algo em São Paulo. No escritório, escrevi o relatório oficial registrando tudo de acordo com os fatos. Falha hidráulica, aeroportos que recusaram, passageira doente com baixa oxigenação, a priorização da aproximação, o recebimento da paciente em poucos minutos. Digitei rapidamente e com calma, até a última linha onde minha mão hesitou. E então adicionei uma frase que não era um número, não era um procedimento, mas era o coração de toda a noite. A resposta do aeroporto de Guarulhos deve ser registrada como um modelo, porque eles perguntaram sobre a pessoa antes de perguntarem sobre o avião e começaram a ajudar antes mesmo de obterem a permissão oficial. Desde aquela noite, meu padrão mudou. Não procuro mais apenas o aeroporto mais próximo primeiro. Procuro o lugar que não fecha a porta na crise. Eu contei essa história aos comissários júniores. Alguém perguntou: se acontecer de novo, o que você fará? Eu respondi sem hesitar: irei para onde a humanidade é um sistema. Irei para Guarulhos. Fim do arquivo.